Olá, povo do Direito do Trabalho, seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, que aborda com preferência sempre acórdãos de tribunais superiores que tratem de direito do trabalho ou de temas correlatos a direito do trabalho, como é a responsabilidade civil, por exemplo, entre outros temas. Hoje eu quero trabalhar com vocês um acórdão do TST, da terceira turma, que trata de uma questão que envolve a relação entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, mas principalmente quanto aos efeitos depois nas ações judiciais. É um tema bastante comum, bastante relevante, bastante comum, o que traz realmente muitas implicações para o trabalhador. Sempre lembrando que nem tudo vai chegar ao TST, esse é um tema que chega ao TST num ponto específico, né? E nem todos os assuntos vão ser abordados pelo TST sobre isso, tá? Bom, esse acórdão, sim, antes disso tudo, antes de começar a falar do acórdão, já vou te pedir para se inscrever no canal se você ainda não está inscrita, não está inscrito, curtir o vídeo ao longo dele, porque às vezes no final a gente esquece, então se você for gostando do que está ouvindo, já pode curtir o vídeo e compartilhar com quem pode aproveitar esse conteúdo, se você acha que vale a pena que mais gente possa ter acesso a isso. O número do processo eu sempre coloco na descrição do vídeo, e se vocês puderem comentar o vídeo, isso me ajuda bastante, até para continuar melhorando, e se tiverem ideias de temas e de acórdãos, por favor, compartilhem, para que eu possa trabalhar mais e melhor fazendo isso, tá? Bem, agora sim, nós temos aqui, então, um acórdão da terceira turma do TST, é um agravo de instrumento para tentar fazer subir, então, um recurso de revista, nós vamos ver que deu certo aqui, é um recurso de revista da empresa, em face de uma decisão que considerou a doença do trabalhador equiparada a acidente do trabalho, ou seja, a doença profissional, né, aquela equiparada à doença do trabalho, conforme o artigo 20 da Lei 8.213, baseada no nexo técnico epidemiológico, que é reconhecido pelo INSS. Então, a sentença, o primeiro grau entendeu que não era o caso, foi feita uma perícia. A história é mais ou menos, porque a gente nunca sabe exatamente a história se a gente não for lá no primeiro grau, mas a história é mais ou menos a seguinte: o trabalhador, então, se afastou. No que ele se afastou, o INSS reconheceu o nexo técnico epidemiológico. Depois disso, ele entrou com ação contra a empresa, então, pedindo a responsabilidade civil e tudo que diz respeito ao reconhecimento de que se trata de doença ocupacional, portanto, doença equiparada a acidente de trabalho, e no processo foi feita uma perícia técnica, desculpa, uma perícia médica. Então, foi feita a perícia no processo, e sendo feita a perícia no processo, a perícia concluiu que não havia nexo entre a doença e as atividades exercidas na empresa. Essa foi a conclusão do laudo pericial. No primeiro grau, o juiz entendeu, então, que tendo essa perícia, tendo o laudo pericial concluído pela inexistência do nexo, não havia se falar em doença profissional. O tribunal, o TRT, no entanto, foi o TRT 18, o TRT 18, no entanto, considerou diferente. Considerou que ah, o, o nexo epidemiológico deveria prevalecer, tendo uma presunção que, embora não seja uma presunção absoluta e sim uma presunção relativa, o TRT entendeu que a prova produzida nos autos não era suficiente para elidir essa presunção e decidiu contrariamente ao laudo pericial produzido nos autos e manteve o entendimento do INSS, da autarquia, no sentido de que o nexo epidemiológico é suficiente para a caracterização da doença profissional. Então, o que nós tivemos aqui? A reclamada, então, entrou com recurso de revista, como vocês sabem, aí lá vamos nós, né, violação de legislação federal e divergência jurisprudencial, alegou, primeiro disse que tinha repercussão geral da matéria, pelos temas 920 e 932, 932, responsabilidade objetiva da empregadora, já abordamos esse tema aqui anteriormente no canal. Depois, violação dos artigos 7º, 28 e 114, 6º da Constituição, que esse eu achei meio forçado, mas o 7º, 28, por
conta da doença, da necessidade de culpa, depois artigo 927, parágrafo único do Código Civil, 818 da CLT, 373 do CPC de 2015 e divergência jurisprudencial, além, isso para a parte da responsabilidade civil, e quanto ao nexo técnico epidemiológico, violação aos artigos 20, 21, inciso 1º e 21, tracinho A da Lei 8.213, que é a lei que trata dos benefícios, tá? Muito bem, então, uma lista de coisas aqui que foram alegadas para fazer com que o recurso de revista fosse conhecido. E aí, o que disse o TST sobre a matéria? Até interessante nesse acórdão, gente, porque muitas vezes a gente vê o seguinte, o agravo de instrumento, ele é o recurso para destrancar o recurso de revista. Então, se o agravo de instrumento é conhecido e provido, porque se entende que tem a divergência, ou que tem a violação legal, e que tem transcendência da matéria, né, que é aquilo que a gente sempre fala, transcendência jurídica, econômica ou política, geralmente o agravo de instrumento ele se reduz a essa análise da transcendência e dos requisitos para subir o recurso de revista. Nesse caso aqui, como eu já vi em alguns outros casos também, é o próprio agravo de instrumento, é o próprio acórdão da parte que decidiu o agravo, que acaba entrando no mérito da matéria, e já dando não só a pista, mas já dizendo como que vai ser decidido o recurso de revista, portanto, tá? E é na análise do agravo de instrumento, porque não foi permitida a subida do recurso de revista, nesse assunto do nexo epidemiológico, tá? Porque tem outros assuntos que permitiu a subida. Que vem já decidindo a matéria no próprio agravo de instrumento, na decisão que permitiu, que conheceu do agravo, deu provimento para receber o recurso de revista. E aí, aqui a decisão foi no sentido de que o nexo epidemiológico previdenciário, que está previsto no artigo 21A da Lei 8.213, aí eles dizem assim, é um mero indício de relação de causa e efeito entre a atividade empresarial e a entidade mórbida incapacitante. Elencada, eu estou falando essa expressão muito estranha, elencada na classificação brasileira de doenças, como CID, né? Então, o que acontece? De acordo com o parágrafo 1º, a caracterização pressupõe, não é bem assim, né? Mas segundo a decisão aqui, a caracterização de natureza acidentária da patologia pressupõe a ausência de um laudo pericial que demonstre a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade, porque, como a gente sabe, em doenças é muito comum que não exista uma causa única, mas que existam várias causas, e aí se uma delas for laboral, a gente fala de concausa, e isso já gera não só um entendimento de que se trata de doença profissional, como se preenchido o requisito da culpa, também gera responsabilidade civil, dificilmente um entendimento de responsabilidade objetiva, principalmente nas situações de doença, pela mera concausa, tá? Vai ser muito difícil, vai ficar mais pela questão da culpa mesmo, o tema 932, que trata de responsabilidade objetiva, ele é mais voltado para acidente típico, para aquelas atividades que já geram um risco maior do que as outras. Se tem concausa, a gente já está entendendo que o risco não é tão inerente, ele contribuiu para o resultado da doença, tá? E aí a decisão aqui, então, o ministro Agra Belmonte diz que a gente deve concluir que o nexo técnico epidemiológico previsto na legislação implica uma presunção relativa. Então, uma presunção juris tantum, iuris tantum, como quiserem, de vínculo entre a doença do trabalhador e as atividades profissionais. Com isso, eu digo aqui para vocês o que nós temos no artigo 21A, para quem não é muito familiarizado com o tema. Para quem é do direito previdenciário, isso é bem mais tranquilo, né? O artigo 21A diz que a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida, ou seja, a doença prevista no CID, no Código Internacional de Doenças, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Então, o artigo 21A fala isso, que, na verdade, a perícia médica vai considerar caracterizada meio que automaticamente quando tiver o nexo técnico epidemiológico. Na prática, isso significa o quê? O trabalhador se afasta, quando ele vai ao INSS fazer a perícia, porque são mais de 15 dias, ele vai ter direito ao benefício, a definição se o benefício vai ser comum ou acidentário, ou seja, o 31 ou 91, pode vir desse nexo técnico epidemiológico, ou seja, já existe uma relação de doenças e atividades que estão presumivelmente relacionadas ao aparecimento ou agravamento de doença.
Então, claro, ao longo do tempo, feitas pesquisas e verificadas as estatísticas, você percebe, por exemplo, determinado tipo de lesão de ombro para alguma atividade específica que é realizada na indústria. Então, aquela atividade na classificação de ocupações de indústria, se a pessoa desenvolver uma lesão de ombro, o NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico, vai ser essa presunção de que, ora, se você, é meio silogismo, se você trabalha nessa atividade desse tipo de indústria e teve lesão de ombro, a gente já tem isso aqui como entrelaçado, a gente já faz esse cruzamento dessa informação e presume que seja uma lesão de origem ocupacional. Como é uma presunção baseada em estatísticas, no nível de risco de acidente e risco de doenças daquela atividade econômica, não considera as particularidades daquela empresa, daquela indústria específica, não considera as particularidades daquele trabalhador. Então, é um entendimento que é genérico, de fato, ele não faz uma análise precisa. Justamente por isso, esse nexo epidemiológico é uma presunção que admite uma prova em contrário, claro. E o próprio parágrafo 1º do artigo 21A fala isso. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto nesse artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. Nós podemos ter, por exemplo, uma lesão no joelho que até encaixa, aquele tipo de lesão no joelho encaixa com uma determinada atividade econômica, mas na perícia o médico verifica que aquela lesão é causada por trauma e não por uso, por carregar peso. Então, assim, se há uma relação entre lesão em joelhos e trabalho em determinada atividade pelo excesso de peso que tem que carregar, mas na perícia ele verifica que o trabalhador caiu no futebol, caiu da escada quando estava em casa, ou seja, aquela lesão no joelho é decorrente de trauma e não da atividade de carregar peso, ele mesmo, o próprio médico do INSS, já vai deixar de aplicar o disposto no artigo. Então, a gente vai ter a perícia, na perícia, o perito do INSS vai verificar se há esse nexo técnico epidemiológico, havendo e não havendo nada que tire o nexo, em princípio, ele vai dar o benefício 91. E aí acontece, gente, que a empresa, ela ou deve ser, porque eu sei que nem sempre isso acontece, mas a empresa deve ser notificada de que o benefício foi concedido, inclusive nessa modalidade, 91, ou seja, acidentário. E aí, o próprio trabalhador também tem interesse de levar esse resultado da perícia para a empresa, por quê? Porque a questão não é só trabalhista, não é só, previdenciária ou a questão de responsabilidade civil propriamente dita. A gente tem questões relacionadas a FGTS, que deve ser recolhido se o benefício for 91 e não deve ser recolhido se o benefício for 31, principalmente a estabilidade no emprego. Então, se ele está recebendo um benefício acidentário, a partir da percepção desse benefício acidentário, ele normalmente, então, a consequência lógica é de que ele tem estabilidade no emprego até 12 meses depois da alta. Não 12 meses da verificação, nem 12 meses da perícia, 12 meses da alta. Então, a partir do momento que a empresa toma ciência de que o benefício que foi concedido foi o 91, a empresa, então, sabe que isso significa estabilidade no emprego e também o recolhimento do FGTS. Para começar, responsabilidade civil, ou seja, responsabilidade por dano moral, dano material, os danos decorrentes, dano estético, isso já é uma outra questão. Mas para aqueles fins trabalhistas imediatos, você já tem essa consequência. E justamente por isso tem o parágrafo 2º no 21A, que prevê que a empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, vejam, tem empresas que recebem isso, ignoram que é o 91, não, eu não reconheço como 91, não reconheço como acidentário, para mim é um afastamento comum, tá? E não recolhe o FGTS, mas também não discute. Tem empresa que, recebendo isso, vai contestar esse nexo epidemiológico, então ela faz um requerimento para contestar esse nexo epidemiológico junto ao INSS, para já tentar eliminar isso já desde a fase administrativa. Então, e dessa decisão, inclusive cabe recurso de ambas as partes, dependendo do resultado. Então, a empresa vai fazer essa contestação do nexo, porque ela entende que, embora exista o nexo técnico epidemiológico, para ela isso não deve se aplicar. Então, ela pode fazer isso, e eu, pessoalmente, acho que deve, se ela acha que não é o caso de aplicação do NTEP, e ela pode, como várias empresas também fazem,
dizer, olha, veio 91, paciência, continuamos recolhendo FGTS, porque às vezes isso vai lá, RH, departamento financeiro e tal, e fica definido que vão continuar recolhendo, e depois a gente vê sobre a estabilidade, porque estabilidade não é castigo, né, gente? Ele tem a alta previdenciária, a alta médica, o normal é que ele volte a trabalhar normalmente, que a empresa não tenha por que despedi-lo, né? Então, a estabilidade, a discussão da estabilidade é se realmente a empresa não pretendia mais ficar com ele. Se ele volta a trabalhar normalmente, tá tudo certo, né? Então, muita gente entende que é importante que a empresa conteste o nexo epidemiológico se ela acha que não é o caso, porque há quem entenda que preclui essa oportunidade. Então, se a empresa, eu não sei se é o caso aqui especificamente, acho que não, mas se a empresa recebe, toma ciência de que o benefício que foi concedido é o benefício acidentário, passa a recolher o FGTS do período, não tem nenhum problema relacionado, né? Então, assim, cumpre a obrigação de estabilidade. Quando o trabalhador entra com a ação para pedir a responsabilidade civil, ou seja, os danos que ele entende que sofreu por conta dessa doença, aí a empresa diz, não, epa, eu não reconheço o nexo, eu quero que a gente faça uma perícia no processo. Nesse caso, eu acho um pouco estranho, porque a empresa, pode-se entender que talvez tenha precluído a oportunidade de discutir isso, porque a empresa acabou reconhecendo que esse nexo epidemiológico era válido, tanto que ela recolheu o FGTS. Porque, assim, o manter o emprego por si só, não, né, gente? Porque eu acho que o normal é manter o emprego e não despedir. Mas o recolhimento do FGTS não deixa de ser um reconhecimento por parte da empresa de que aquele nexo epidemiológico está ok, está valendo. Se a empresa não recolheu o FGTS, mas também não fez a contestação do nexo, nós estamos nessa zona meio cinza, porque não é que ela propriamente tenha aceito o nexo, tanto que ela não recolheu o FGTS, talvez ela até tenha despedido o trabalhador, mas ela também não contestou. E aí é que vem, se a gente está falando depois de uma ação judicial e a empresa quer quebrar a presunção do nexo técnico epidemiológico, até acho que cabe à empresa pedir a realização da perícia, porque o trabalhador tem a seu favor essa presunção. Se o trabalhador teve o benefício 91 concedido por nexo epidemiológico, é a empresa que tem que quebrar essa presunção. A empresa que tem que trazer prova em contrário. E é exatamente nesse sentido aqui o processo. Nesse caso em questão, a empresa, então, tendo a perícia no processo, o laudo pericial foi de inexistência de nexo, nem como com causa. Eliminou qualquer possibilidade da doença ser ocupacional. E aí, o entendimento aqui do TST foi de que, sendo a presunção relativa da existência do nexo entre a doença e a atividade, pode ser elidida por prova em contrário, e o laudo pericial é a melhor forma de prova em contrário dessa presunção. E aí, o ministro, então, inclusive, diz o seguinte, e nem se invoque juízo diverso em razão do que dispõe o artigo 479 do CPC de 2015. O 479 diz que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no 371, convencimento fundamentado, motivado, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, isso significa que o juiz não é obrigado a julgar de acordo com o laudo. É muito raro o juiz julgar contrariamente ao laudo, por isso que eu trouxe essa decisão. Foi uma decisão em que o TRT preferiu a presunção do INSS, cuja perícia não tirou o nexo técnico, então não houve um reconhecimento pela perícia médica do INSS do nexo, e sim uma não discussão, não houve a apreciação do não reconhecimento. Então, ficou prevalecendo o nexo técnico, porque o INSS não disse o contrário. E a perícia no processo disse que não tinha o nexo. E o juiz, o tribunal, o juiz não, né? Mas o tribunal preferiu manter a conclusão da presunção do INSS do nexo técnico do que a conclusão do laudo pericial. Justamente porque, em tese, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial. Mas, normalmente, quando o juiz julga contra o laudo, ou é um entendimento muito específico do juiz já sobre a matéria, então quem entende que sempre há alguma responsabilidade, então se houver prova de más condições de trabalho, ainda que o perito tenha dito que não tem um nexo, ele vai entender que o nexo existe, ou em alguns casos que o perito entende que dependendo da situação de banheiro público, por exemplo, isso é comum em insalubridade, o perito entende que não é o caso daquela quantidade de banheiros coletivos para justificar a insalubridade, o juiz diz, não, para mim, 2 banheiros já
com uso do público já são suficientes para insalubridade. Então, uma divergência, e às vezes divergência de método. O método utilizou, o perito médico utilizou determinados critérios para considerar isso, então, às vezes, em percentual de perda da capacidade laborativa, e o juiz entende que é outro percentual de perda da capacidade laborativa, porque o perito usou a SUSEP e o juiz não usa, ou o perito não usou a tabela da SUSEP e o juiz usa a tabela da SUSEP. Então, normalmente, quando o juiz não sentencia ou não julga de acordo com o laudo que foi apresentado, porque é o perito de confiança dele e é a prova técnica, porque eu não entendo de doença, né? Quem entende de doença de nexo é o perito médico. Em geral, a gente confia, justamente por isso que o perito tem que ser indicado de absoluta confiança do juízo, e o juiz pode, inclusive, tirar dúvidas com ele, esclarecimentos e tudo mais, temos os quesitos suplementares ou complementares, conforme o caso. Então, é possível, sim, o juiz decidir contrariamente ao laudo, mas ele tem que fundamentar isso, e geralmente vai ser em relação ao método utilizado ou a entendimento em relação à conclusão. Aqui, o que o TST está dizendo é que não dava para invocar esse 479 para a nossa situação em questão, porque existe uma dessintonia entre a decisão e a prova técnica que, para utilizar o 479, deve estar amparada por outros elementos igualmente consistentes nos autos, e não por mera ilação. Então, a gente precisaria ter, digamos, uma prova testemunhal, ou até diferente, um LTCAT que dissesse que a atividade gerava determinado risco para determinadas doenças, o PCMSO que dissesse algumas medidas que a empresa teria que tomar para evitar doenças naquele setor, e aí a prova testemunhal prova que a empresa não tomou essas medidas, não fez esses cuidados, não fez os exames adequados, não mudou alguma questão de ergonomia que o PPRA pode ter indicado. Então, se vai discordar do laudo, tem que ter outros elementos, e não só essa é a decisão, é nesse sentido, e não só simplesmente voltar a reconhecer a validade do nexo técnico, que é uma presunção. Então, ela pode ser lidida por prova em contrário, entender que o laudo pericial elidiu essa presunção, e ele não deveria ser desconsiderado, porque não há outros elementos de prova que façam com que volte a valer a presunção do INSS do nexo técnico epidemiológico. Vejam, então, a gente mistura um pouco as coisas, porque é importante conhecer esse artigo 21A, é importante conhecer o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Acho que a empresa que, me parece sempre isso, que a empresa que contesta o nexo epidemiológico, ela sempre sai na frente na sua discussão de que ela não está se conformando com a conclusão do nexo, sabe? Porque, embora isso depois não seja fundamental, ou seja, decisivo para o que vai acontecer no processo, até porque às vezes essa decisão demora um tempão para sair do INSS, a empresa mostrou o seu inconformismo desde o momento em que foi reconhecido o nexo. Acho que teria facilitado, e talvez o processo não tivesse nem subido mesmo até o TST, não tivessem recebido o recurso de revista se a empresa já tivesse tomado essas providências antes. Mas também a Constituição garante, você não precisa esgotar uma via administrativa para discutir judicialmente alguma situação. Então, também a empresa pode esperar para discutir isso judicialmente, se for o caso, porque podia ser que o trabalhador não entrasse com a ação. E aí, para ela, isso não teria gerado nenhum tipo de prejuízo, nenhuma necessidade da discussão do nexo, se tivesse recolhido o FGTS, se tivesse ficado com ele mais um ano e ele não entendesse que tinha responsabilidade da empresa pela doença em si. Então, claro, isso aqui mexeu com tudo, porque na hora que o laudo diz que não tem mais o nexo, e isso elide a prova, a presunção do nexo epidemiológico, tudo que vem depois perde a importância. Então, não vamos mais discutir se o valor da indenização está alto ou baixo, porque o valor da indenização era baseado numa presunção de nexo. E, a partir daí, a questão da culpa. Se não tem nexo, gente, o nexo ele vem antes da apreciação da culpa em geral. Em situações, por exemplo, como nós vamos ver no futuro, de Covid, me parece que não vai ser assim, que vai ser o contrário. Mas, em geral, primeiro você avalia se tem dano e se tem nexo. Existe o nexo, então vamos ver a culpa da empresa nessa doença, no aparecimento ou na piora dessa doença. Mas na hora que o perito diz não tem nexo, e o TST está dizendo que a conclusão do perito que vale, a responsabilidade acabou, porque é um requisito da responsabilidade civil o nexo. Tá?
tá? Então, aqui o entendimento foi nesse sentido, que o 479 não seria o caso, porque não tinham outros elementos para invalidar o laudo pericial. Além disso, então, foi entendido violado o artigo 21A, parágrafo 1º, e o próprio 21A, porque não valeria, e claro, aí foram citados, mas foi reconhecido também por divergência jurisprudencial, e o TST citou diversas decisões, inclusive bastante recentes, algumas de 2017, citadas decisões no sentido de que existe a presunção, então, mas que ela pode ser elidida por prova em contrário. Quase todas, a prova em contrário foi perícia. E até uma decisão que eu achei interessante, que foi citada, diz que o nexo faz um conceito do nexo epidemiológico. Consiste no vínculo entre o diagnóstico da moléstia com as condições e o ambiente de trabalho em risco potencial. E gera uma presunção legal relativa. E aí aqui também tinha tido a perícia, mas teve uma decisão que tinha aceitado prova testemunhal para elidir a presunção do nexo epidemiológico. Aí eu já acho um pouco complicado, porque para quebrar o nexo com prova testemunhal é mais difícil. Muitas vezes você quebra qualquer presunção de culpa, porque aí a testemunha comprova que tinha entrega de EPI, que tinha treinamento, que tinha fiscalização e tudo mais, que tem a ver com culpa. Para romper o nexo, tem que mostrar que a atividade não era feita daquela forma, que aquela atividade não acontecia. Então, se ele está alegando uma lesão no joelho por carregamento de peso, a prova testemunhal vai ter que ser que ele não carrega peso, que foi esse o caso aqui, que ele não carregava sacos de lixo superiores a 20 quilos. Então, se a discussão fica na matéria de fato, você até consegue na prova testemunhal tratar do assunto. Se você já tem uma prova pericial, um perito médico dizendo que não é possível que aquela lesão seja decorrente daquele tipo de atividade, que tem que ter sido outra coisa, aí você nem vai precisar tanto da prova testemunhal, a prova técnica, e eu acho a prova técnica mais precisa e acho mais adequada, porque testemunha assim, né, gente? Inclusive, eu já vi testemunha dizendo, eu acho que pesava 20 quilos, aí outra testemunha diz, eu acho que pesava 5, e a outra testemunha diz, eu acho que pesava 40. Então, assim, eu preciso de uma prova técnica para ver quanto que pesava a viga, quanto que pesava o saco. Então, perito, e aí não é perito médico, é um perito engenheiro, ele vai lá e faz uma análise técnica das condições de trabalho, das condições de trabalho mesmo. Um ergonomista, ele pode fazer isso, ele vai lá e analisa quanto que cada coisa pesa, para aí depois, na prova testemunhal, a gente ver se ele levantava aquele peso ou não. Mas, às vezes, quando chega lá, pesava 5 quilos e estava todo o processo baseado numa coisa que pesaria 30. Então, não faz mais nem sentido você tratar do assunto na prova pericial. Então, vejam, gente, que essa decisão aqui envolve, o tribunal, então, o TST entendeu que oferece transcendência em relação aos reflexos de natureza política, porque está distante de acórdão proferido de forma dissonante está diante, de acórdão proferido de forma dissonante da iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E aí conheceu do recurso de revista por violação ao parágrafo 1º do artigo 21A, que ele diz que o INSS pode não reconhecer o nexo pelas condições de trabalho, e com isso, e aí é isso que eu queria dizer para vocês, encerrada essa parte de receber o recurso de revista, e aí, dá provimento ao agravo de instrumento, quando foi julgar o recurso de revista, foi um parágrafo, foi considerando tudo aquilo que eu já falei até agora, sobre como pode admitir prova em contrário, então vai ser elidida por prova em contrário, teve prova em contrário, e a perícia no processo vale mais do que o nexo epidemiológico, é suficiente. Acho interessante aqui, por fim, a gente lembrar isso, que a perícia técnica, né, gente, ela tem uma especificidade. Então, o perito médico, ele vai avaliar aquele trabalhador, naquela atividade, naquela empresa. E o nexo técnico epidemiológico, ele é uma presunção baseada em estatísticas e generalidades e pesquisas em geral. Então, você está trabalhando com uma presunção baseada em indústria alimentícia, trabalhos de motorista. Então, dependendo da atividade que realiza, trabalho na construção civil. Então, que doenças podem vir da atividade da construção civil? E aí tem o NTEP, a lista do nexo possível com aquelas doenças. Só que cada atividade, cada empresa pode ter uma situação diferente. Então, por mais que seja possível caracterizar o nexo epidemiológico, é importante no processo a gente ter o perito médico para avaliar se aquela doença daquele trabalhador é decorrente da atividade naquela empresa, naquele momento, ainda que genericamente a gente pudesse considerar que existe essa relação, que existe esse nexo. Então, existe, em geral, mas pode ser que naquela atividade, naquela empresa, daquele jeito, para aquele trabalhador,
o nexo não exista. Por isso que é tão importante a prova pericial. Eu sei que tem gente que não adora, puxa, o que adianta então o INSS? Muitas vezes me falam isso. O que adianta então o INSS dizer que tem um nexo técnico epidemiológico? Adianta bastante. Tem gente que não contesta, tem gente que deixa por isso mesmo, tem vezes em que fortalece, depois não há prova em contrário, depois fica por isso mesmo, tem empresa que cumpre a questão do nexo técnico epidemiológico, e realmente tem vezes que não faz diferença, que é uma questão administrativa, e a empresa depois desconsidera e tenta desconsiderar em juízo também, porque aquela empresa pode mostrar que ela tem condições de trabalho muito mais adequadas e muito melhores do que aquela regra geral ou aquela regra já estatística estabelecida para chegar ao nexo técnico epidemiológico. É isso, minha gente. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Vou colocar ali a descrição do vídeo, do acordo. Eu vou colocar uma parte da ementa, porque a ementa é bem grande. Tem decisões diferentes, no sentido de reconhecer o nexo epidemiológico, justamente porque não teve prova em contrário. Inclusive dizendo isso, que a prova testemunhal não foi consistente o suficiente para desconsiderar o laudo, a perícia do INSS que levou em consideração o nexo epidemiológico. Então, essa presunção é relativa porque ela permite prova em contrário, mas às vezes a prova em contrário não acontece. E tem decisões do TST nesse sentido, só que nem tudo, e também não tem muito recurso de revista que sobe, que fica ali pelo agravo de instrumento, porque em geral vai ter a transcendência, porque o tema é bem relevante, mas às vezes não tem a transcendência necessária, às vezes a discussão não chega ao ponto de ser possível de ser apreciada por recurso de revista. Muito obrigada por estarem comigo, por terem ficado até agora. Compartilhem com seus amigos e até a próxima.